assunto, porque nós adiantamos aqui no início da semana, segunda-feira, que hoje seria apresentado o relatório. Os vereadores, integrantes da comissão de estudos, eles não quiseram adiantar muita coisa, mas a gente percebia que eles estavam pé da vida com esse trabalho que a empresa, que o consórcio e a empresa verificadora vem realizando em Maringá. Até porque não vem realizando de forma correta. Não vem cumprindo o contrato. Aliás, eles tiveram, inclusive, Márcio, dificuldades para conseguir dados e documentos com a prefeitura, com o consórcio Luz e com a empresa verificadora. Tinha hora que parecia que os caras estavam de brincadeira, sacaneando com a cara dos vereadores, a empresa verificadora dizendo que tinha dados, mas não poderia informar porque seriam dados confidenciais. Como assim é serviço público, Márcio? Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia para você que nos acompanha. É dinheiro público, é serviço público, não tem dado confidencial. Não tem essa história, essa conversa. Eu vou resumir tudo para vocês. Tá uma zona, tá uma bagunça essa questão da parceria público-privada entre a prefeitura e o consórcio Luz de Maringá, que foi a empresa que ganhou a licitação feita pela prefeitura na gestão passada. Eu sempre gosto de falar isso, eu sei que fica redundante às vezes, mas o serviço que não tinha problema, não dava dor de cabeça, pelo contrário, dava lucro para a prefeitura. Mas aí, inexplicavelmente, o Ulisses Maia decidiu entregar de mão beijada para a iniciativa privada. 80 milhões de reais é o valor do contrato. Troca do quê? Só Deus sabe, ninguém sabe. O fato é que está uma porcaria. O serviço prestado pela empresa está ruim. A Câmara montou uma comissão especial de estudos para analisar. E hoje pela manhã ficou pronto o relatório. Eu estou com a cópia do relatório em mãos aqui. Um relatório de muitas páginas que foi feito cuidadosamente pelos vereadores, tá? O vereador Sidney Telles é o relator, ele que escreveu como um balanço do trabalho feito pelos demais vereadores que compõem a comissão. Ela é presidida pelo vereador Flávio Mantovani, tem outros membros, não é, como o Ângelo Salgueiro, o William Gentil, o William da Farmácia, o Luiz Neto participou dessa comissão também, os vereadores da cidade. Hoje eles realizaram uma sessão onde eles apresentaram o resultado aqui, o balanço desse trabalho. Esse era o momento que o relator, o Sidney Telles, estava na tribuna, lendo todo o relatório. Nós tivemos acesso ao relatório, estou com cópias do relatório aqui em mãos. E várias coisas os vereadores apresentaram, Juliano, vários erros. Por exemplo, logo de cara, os vereadores, eles contrataram, né? A Câmara contratou um estudo particular. Uma empresa para fiscalizar a empresa que deveria fiscalizar. Porque a empresa que deveria fiscalizar disse que não podia informar nada para os vereadores porque eram dados sigilosos, como você disse. Mas os vereadores são os fiscais do povo. A empresa disse que não podia passar informações. Então a Câmara contratou uma outra empresa para fiscalizar, já que a contratada não pode informar nada. Se a empresa que fiscaliza não pode trazer as informações, ela está servindo para quê? É para nada. Para nada. Só para ganhar dinheiro. O que os vereadores perceberam, tá? Que a empresa que está instalando as lâmpadas não está instalando lâmpadas corretamente. As lâmpadas estão com luminosidade abaixo do contrato. Abaixo do contrato. No relatório, por exemplo, ó, eles encontraram quase 300 luminárias com o braço rebaixado, em desacordo com as normas, luminárias que deveriam ter, por exemplo, o padrão de 5.000K de potência, estava com 3.500, que é uma lâmpada que ilumina menos e é a lâmpada mais barata. Exatamente. O contrato previa uma potência e as lâmpadas eram menores, tá? A empresa, 28% dos pontos vistoriados, eles perceberam que tem a necessidade da poda da árvore e a concessionária não fez. Eles instalam a lâmpada, só que o galho da árvore tampa a lâmpada. Praticamente de cada 10, 3 postes com esse problema. E a obrigação é da empresa fazer. É da empresa. Não é da prefeitura. Tá? Não é da arborização da prefeitura. Não. Eles perceberam também que 70%, olha, isso é grave, 70%
dos pontos de lâmpadas que eles viram não atingem o mínimo de luminosidade. 70% das lâmpadas não atingem o mínimo de luminosidade. Ou seja, de cada 10 lâmpadas colocadas, de cada 10 postes com iluminação, 7 estão erradas. 7 estão com problemas. Isso é muito sério. Outra coisa que eles apontaram, em alguns pedidos que tinha lá para trocar a lâmpada, a empresa entrava no sistema e falava resolvido. Só que o caso não tinha sido resolvido. Então isso é mentira. Isso não pode. Isso é uma fraude. Outra coisa, os vereadores descobriram que todo mundo sabia, que o Instituto de Planejamento e Gestão de Cidades, que é a empresa verificadora, ela tem contratos com a Enel em outras cidades. Ou seja, o verificador independente não é independente. Porcaria nenhuma. Nenhuma. E aí, os vereadores apresentaram para a prefeitura o relatório. No relatório, os vereadores dizem o seguinte: prefeitura, nós recomendamos que a fiscalizadora seja expulsa da cidade imediatamente. E os vereadores não sugeriram nada. Quer dizer, sugeriram, mas disseram assim: prefeitura, se você quiser, nós não nos opomos de você quebrar o contrato com a empresa. A prefeitura não tem interesse em quebrar o contrato. Mas os vereadores estão dizendo o seguinte: com o que nós vimos aqui, se a prefeitura decidir quebrar o contrato, os vereadores não têm nada contra. Eles não criam nenhum óbice, nenhum problema nisso, tá? Agora está nas mãos da prefeitura. E agora, o que a prefeitura vai fazer? Nós temos o coronel, Nenem? Coronel Marcelo Pessoa, ele é da Agência Maringaense de Regulação. Os vereadores descobriram o que nós já estávamos falando. Lembra no começo do trabalho que nós mostramos aqui, falamos, ó, a Agência Maringaense de Regulação não está regulando bem. Os vereadores descobriram que a Agência Maringaense de Regulação não estava regulando o contrato. Não estava. E o próprio Coronel Marcelo, que assumiu agora, disse assim, olha, a própria agência tinha poucos documentos. Juliano, essa agência existe para regular os contratos da prefeitura com parcerias. Por exemplo, a PPP, a Sanepar. Só que eles não estavam regulando o contrato da iluminação. A nova gestão assumiu agora e percebeu que a agência não estava regulando nada. Mas e agora? O relatório está em mãos. Coronel, e agora? O que vocês vão fazer de agora para frente? Ele falou com a nossa equipe. Vamos acompanhar. Então, acho que é importante o trabalho dos vereadores, né, na Câmara dos Vereadores do município, com relação a essa questão aí de produzir esse relatório. Esse relatório só vem a fortalecer o trabalho da MR e é importante para o Poder Executivo também ter esse parecer também, uma vez que os poderes são independentes, né, e o papel da Câmara é justamente esse daí. A agência teve alguma dificuldade? Quando vocês assumiram agora, para controlar esse contrato, ou estava muito claro para vocês? Então, a gente tem acesso ao contrato, a gente faz o nosso papel de verificação, de regulação, só que a gente observou a dificuldade que a gente tinha de conversa com o verificador independente. E uma coisa que ficou bem nítida ali na fala do próprio vereador Sidney Telles é que a partir do momento em que se começou a fazer o trabalho da comissão, o diálogo com o verificador independente começou a melhorar. Eles começaram a melhorar o trabalho depois da cobrança. Aqui, exatamente, ou seja, então no início a gente verificou as dificuldades que teve, isso é notório, né? A minha equipe ela trabalhou diuturnamente atrás de fazer as questões da telegestão, buscar o contato, buscar as informações de maneira mais transparente possível, só que a gente tinha um pouco de dificuldade nesse diálogo. Eles apontaram que alguns problemas, né, Coronel? Apontaram uma série de problemas, mas aquilo que eu acho que ficou mais importante para a MR nesse sentido é essa necessidade do fortalecimento da MR. Com questões orçamentárias, questões até da participação na própria taxa, né, taxa de iluminação, isso é importante. Ou seja, esses recursos que podem advir disso daí vão facilitar a gente fazer o nosso trabalho de regulação. Eles sugerem algumas coisas. É fácil a prefeitura tomar essas decisões agora? Qual é o próximo passo? Então, eu não vejo muita dificuldade, mas assim, a gente depende muito das decisões do Poder Executivo. Então a gente vai levar, né, o relatório o prefeito vai ter acesso e a gente vai deliberar com ele para ver quais serão as melhores medidas a serem tomadas em prol da melhoria do serviço, em prol do cidadão maringaense.
É cedo para falar em rompimento de contrato, o senhor avalia? Acho que sim. Primeiro nós vamos ter que sentar, dar uma analisada melhor e a partir daí tomar as decisões que advirem dessa questão. Mas o serviço tem que ser melhorado, né? E muito, né? Ou seja, a gente... Por isso que eu falei, né? Eu sempre cito, até estava comentando com a minha equipe ali, que essas demandas que vêm do Legislativo, né, da Câmara, são importantíssimas para nós. Então, isso faz com que a gente melhore cada vez mais o serviço, faz com que a gente se empenhe cada vez mais. Uma vez que foi delegado para nós, por meio do nosso prefeito, Silvio Barros, foi delegado essa missão de estar à frente e ficar regulando. Então, essas iniciativas, elas só vêm a ajudar a gente a cada vez melhorar mais o serviço. Tá certo. Obrigado, Coronel Marcelo. O coronel assumiu recentemente a agência Maringaense de Regulação e nós percebemos e nós alertávamos isso lá atrás. Olha, a agência Maringaense de Regulação, ela não é a empresa, ela não é a fiscalizadora do contrato, só que ela é a empresa que regula as concessões do município. Por exemplo, eles têm 3 grandes contratos para analisar: transporte coletivo, da água e o consórcio da luz. São os 3 principais contratos que a agência tem que ver. Agora, a agência não tinha documento nenhum sobre a regulação, ou seja, a gestão passada, eles passaram por cima da agência. Estavam nem aí. A agência não sabia de nada. Na primeira reunião que teve, o coronel não tinha assumido ainda, era um outro presidente, ele ficou lá rabiscando um papel, porque ele não sabia nada que foi perguntado para ele, porque a agência não estava acompanhando. Agora está e eles estão cobrando. Tomara que com esse relatório da comissão, eles podem ir na jugular da empresa. Tá uma bagunça, viu, Juliano? Tá uma bagunça. Quer ver? Temos a fala do presidente da comissão? O presidente da comissão é o vereador Flávio Mantovani. Ele foi escolhido como presidente da comissão, tem o relator o Sidney Teles e os membros, o Guilherme Machado, o Luiz Neto, o William Gentil e hoje estava lá o William da Farmácia também, além do vereador Ângelo Salgueiro. O presidente vai falar para a gente agora sobre esse relatório que eles apresentaram e sobre os problemas que os vereadores identificaram que está tendo na iluminação da cidade. O Flávio não está com cara de bons amigos, o vereador Flávio Mantovani. Os vereadores estão bravos com essa PPP da iluminação aqui. Vamos acompanhar. Pois é, não está legal. O relatório apontou isso. Eu quero de antemão aqui fazer um agradecimento a toda a imprensa que nos ajudou e principalmente a você, porque no começo aqui é muita negação de documento. Não conseguimos documento, às vezes, da prefeitura, do verificador menos ainda. E você, Márcio, eu quero dizer aqui que você nos passou alguns documentos aqui que ajudaram a tomar o rumo das investigações aqui na nossa comissão. É muito importante esse bate-papo e a gente sempre quer dizer, porque a imprensa... ela é o interlocutor, né? É claro que a Câmara Municipal ela responde pela população, só que a imprensa é o veículo que faz chegar mais rápido, mais pessoas ficarem sabendo daquilo que é o correto. Então eu quero de antemão fazer um agradecimento aqui a você pela sua participação, ao pessoal da imprensa, ao Juliano, enfim, isso é muito importante. Agora, com esse relatório em mãos, a Prefeitura já pode ter o poder de decisão embasado ou para trocar essa empresa concessionária, ou para poder refazer esse contrato. Essa empresa verificadora realmente tem que sair fora, porque já não é independente, tem que trocar para ontem. Veja bem, nós tivemos que contratar uma outra empresa para verificar essa que era para ter feito o serviço, né? Então, com 10% do valor já que a outra recebeu, a gente fez esse trabalho, né? Inclusive, eu nem fiz essa conta aqui, fiz de cabeça agora, vou fazer depois lá, que é importante colocar isso no relatório. Vamos partir pela empresa verificadora. Ela tem ligações com as empresas do consórcio em outras cidades. É isso que foi constatado, né? É isso que foi constatado. Em que pese não está escrito isso na lei, não existe uma lei falando isso, a lei e o contrato ela diz que essa empresa ela tem que ser independente. Tanto é que o nome dela é verificadora independente, né? Só que não está escrito isso. Por quê? O direito, as pessoas, eu que sou advogado, sempre falo, o direito tem que ser redundante. Um contrato, quando a gente faz, você tem que falar, se eu tenho para receber R$1.000 de você pelo serviço A, B e C, eu tenho que escrever pelo menos umas 4 vezes, né? Porque se deixar por conta das pessoas, a coisa não anda. Então, o que nós verificamos aqui? Naquela reunião que nós fizemos na casa, nós perguntamos, vocês prestam serviço para essa empresa em mais lugares aqui? Ah, mais 2 cidades. Aí eu te pergunto, se eu e você temos um contrato e o terceiro que está aqui está verificando se um não está passando a perna no outro e ele trabalha para você em mais outros 2 lugares, não tem independência, não tem jeito. Já tem uma ligação. Com relação à concessionária em si, vocês dizem aqui no relatório que vocês não se opõem caso a prefeitura decida trocá-la, é isso também? É isso, a gente deixou bem claro no relatório, até fiz essa observação para o nosso relator para que colocasse isso, porque às vezes o Poder Executivo tem essa intenção, ou diante dos dados que serão apresentados, vai que ele quer
começar um estudo para poder substituir essa empresa. Nós colocamos que a gente não vê óbice nenhum isso. Inclusive, os elementos que apresentam o relatório, que são desconformidades, as lâmpadas no lugar errado, o lugar está mais escuro, enfim, tudo aquilo que foi feito com muito defeito, isso já pode embasar pelo menos o início da discussão dessa substituição. É claro que isso é o Poder Executivo que faz, a Câmara a gente fiscaliza, mas quem toma a decisão final é o Poder Executivo. Mas para a decisão do Poder Executivo, a gente aqui no Legislativo tem que apresentar. O Poder Executivo estava representado aqui, né, pelo diretor da AMR, a agência que regula ou regularia esse contrato. Vocês repassam para eles agora essa informação. O Poder Público vai decidir alguma coisa? Vocês sentiram alguma coisa do representante aqui? Não digo da AMR, né? Porque a AMR ela é um setor da Prefeitura que tem que fazer a regulação dos contratos, né? Em que pese não participou desta comissão aqui, também não trouxe dados e informações nem nada, mas esse relatório ele vai direto para o Poder Executivo. É o prefeito que vai pegar essa informação, certamente conversar com o Wagner, que é dessa infra, e falar, e agora? Como é que nós vamos resolver? Porque o Wagner, a gente sabe que participou em todos os momentos aqui da comissão, trouxe informações, documentos, ele realmente não perdeu tempo não, ele foi para cima, né? Então essa é a nossa ideia. Mas tá, vamos lá, vamos falar da AMR então. Deveria regular. Mas a própria MR diz que teve dificuldades para acompanhar isso aí. Não está meio perdido no meio do caminho a agência? A gente não pode falar em nome do... Eu não posso falar pelo Poder Executivo, a gente fala pelo Legislativo, né? As reuniões foram públicas, a imprensa participou, sei inclusive sobre todos os detalhes e momento a momento esteve junto com a gente aqui. É claro que essa questão da regulação é uma questão relativamente nova na cidade e a gestão é relativamente nova também. Mas precisa ter um acompanhamento mais de perto. Inclusive o próprio relatório traz isso, que a MR ela tem que ter relatórios trimestrais e chegar mais perto e acompanhar mais de perto. Porque a função principal, o objetivo daquela secretaria é justamente esse. Eu falei agora há pouco com o diretor da MR e ele elogiou o trabalho de vocês. Segundo o coronel Marcelo, a comissão ajudou a MR também, porque precisa se fortalecer. Porque é um contrato longo, inclusive, e que tem que ser acompanhado de perto, vereador. Pois tem que ser acompanhado de perto, porque é muito dinheiro, são 80 bilhões de reais. Às vezes as pessoas perguntam, mas é bobagem, para que fazer uma comissão e tal? Presta bem atenção, são 80 milhões de reais por 13 anos, e quando você fala 13 anos, você pode esticar isso aí, que vai ser mais 30, né? É o dinheiro que a gente paga, né? Que a prefeitura recebe essa participação. E como é que você vai deixar 70% das lâmpadas, igual está no relatório mostrando, com a luminosidade diferente? Tem o lugar que está para cima da árvore, tem o lugar que está para baixo. Luminária de um jeito aqui, de um jeito ali. A gente não pode deixar essa bagunça. Inclusive a gente apresentou até para vocês vários lugares. Teve lugar amarrado com arame, lugar que cortou fio de internet. O pessoal que está das internets aí estão todos brabos. Não pode deixar. Alguém tem que fazer esse trabalho. Por isso que a comissão, no meu ver aqui, ela acabou com excelência os trabalhos. Por quê? Porque ela levantou, tivemos 3 versões, cada um falou um troço aqui, a prefeitura falou um negócio, o verificador falou outro, ou melhor, não quis nem falar, né? E depois a empresa falou outro. Então, como é que a gente apresentar um relatório com 3 versões, né? Aí contratamos uma empresa, né? Com preço justo, que fez o trabalho correto e falou, olha, o certo está aqui. Apontou os defeitos, tirou foto, mostrou e documentou isso. Por isso que a gente agora, com esse relatório para o Poder Público, o Ministério Público e para os órgãos competentes, a gente tem esse trabalho de dever cumprido. E a Câmara não para, obviamente, de receber a demanda das pessoas e aquele linkzinho no site da Câmara vai estar ativo ainda por muito tempo para que você possa reclamar da iluminação pública de Maringá. A gente parou com a comissão, mas o trabalho de fiscalização de todos os vereadores, esse continua. Tá certo. Obrigado, vereador Flávio. E uma das recomendações que eles fazem aqui no relatório, estou com o relatório em mãos, estou lendo, é que a prefeitura crie uma comissão de acompanhamento desse contrato, sabe? Que seja algo permanente, porque deu para ver já que não tá legal. Não tá legal, tá legal. Se o contrato prevê que a potência da lâmpada tem que ser uma e a empresa está colocando outra, tá errado. Se o contrato, se a fiscalização viu que tinha serviços que a população pedia e a empresa não atendia dentro do prazo, 48 horas, e outros atendimentos eles colocavam como resolvido, sendo que eles nem foram no local resolver, tá errado. Tá errado. Então, aquela frase de sempre, nosso dinheiro não é capim. Nosso dinheiro não é capim. Né? Hoje pela manhã a gente fazia esse comentário aqui na rádio assim, ó.
Qual que era a ideia da prefeitura? Por que repassar para um terceiro? Primeiro que a prefeitura quer cada vez menos responsabilidade. Quer terceirizar tudo. Pelo menos é assim que tem sido. Qual foi o argumento usado pelo Ulisses Maia na época para privatizar esse serviço? Para terceirizar o serviço? É que a empresa, ela faz, no primeiro ano, ela faz o investimento da troca das lâmpadas, porque isso é caro. Então, para a prefeitura, não dava para trocar todas as lâmpadas de um ano para o outro, porque custa muito caro. Então, contrata uma empresa, a empresa tem dinheiro, eles fazem isso no primeiro ano, depois, nos outros anos, eles vão arrecadando, dão a manutenção e vão recuperando esse investimento inicial. Então, para a prefeitura seria, entre aspas, uma boa, porque ela não precisa fazer o aporte grande de dinheiro, vem uma empresa de fora rica e faz isso e vai retomando o dinheiro aos poucos com o contrato de 13 anos. Mas acontece que esse serviço dava lucro para a prefeitura. Pelas contas básicas, em 2 anos, 3 anos, a prefeitura, com dinheiro próprio, tinha condição de trocar todas as lâmpadas da cidade. Mas não, eles queriam fazer de uma hora para outra. E uma outra coisa, o governo do estado lançou um programa que o governo vai dar para as prefeituras recursos para poder trocar as lâmpadas por lâmpadas de LED, porque economiza mais energia. O governo está dando apoio, o governo do estado está dando apoio. O governo federal tem programa para isso também. Só que aqui decidiram entregar de mão beijada para a iniciativa privada. Para poder ter o prazer de bater o martelinho na Bolsa de Valores. O prefeito, na época, o prefeito Ulisses, encheu um avião aqui de Maringá de gente para todo mundo bater palma lá em São Paulo, porque ele bateu o martelinho, porque estava na moda, né? O Tarcísio tinha batido em São Paulo, o Ratinho Júnior tinha batido também o martelinho. O Ulisses, eu também quero. E foi lá e bateu o martelinho. Nós estamos tendo que... Esse barulho do martelo batendo está na nossa cabeça durante 13 anos, Juliano. Sabe aquele barulho aquela martelada do vizinho? Foi a parede e meia com você que ele fica lá colocando, pregando na parede uns quadros, aquela coisa toda. No domingo, bem de manhãzinha, Márcio, quando você quer dormir até um pouquinho mais tarde. É essa martelada aí, que era para ser na Bolsa de Valores, mas que está sendo essa martelada na cabeça da gente todo dia. Esse contrato, ele é diferente, por exemplo... do contrato com a Sanepar, tá? Guarda isso aí. E diferente do contrato, por exemplo, do transporte coletivo, Márcio. O contrato do transporte coletivo, a prefeitura contratou, óbvio, a empresa, é uma concessão, porque o município não tem condição de fazer o investimento e tocar o transporte público. A gente já sabe disso e isso há muitos anos. Tem, precisaria ter quantos ônibus? 300 a 400 veículos, carros, né, que eles chamam, motoristas e etc, coisa e tal. Já da iluminação é diferente, porque a prefeitura sempre deu conta de realizar esse serviço. Exatamente. Além de dar conta de realizar esse serviço, sobrava dinheiro para fazer outros investimentos. Tá? Então, assim, é diferente esse tipo de contrato. E nós não estamos pagando mais barato agora que assumiu a empresa, que a prefeitura deixa de fazer o seu investimento e que é lâmpada de LED que é mais econômica. Nós continuamos pagando o mesmo valor. Não mudou nada para ninguém. Para ninguém, não mudou nada para ninguém. O Ezequiel do Sumaré mandou um vídeo aí também, mostrando assim, parece que os caras estão reaproveitando o material. A gente tinha falado lá da luminária amarrada com fio, parece que eles estão reaproveitando aquelas cintas de amarração, de sustentação das luminárias também, inclusive. A gente vai continuar falando desse assunto, porque é o nosso dinheiro sendo repassado a uma empresa que não presta o serviço como deveria. E essa situação do fiscalizador, o Luciano Ferreira até comenta lá sobre questão de compliance. O verificador, ele é contratado, ele é pago pela empresa ou pela prefeitura, Márcio? Como é que é? Pela empresa, pelo contrato, pela empresa. Pela empresa, o fiscal. É o consórcio Luz de Maringá que paga a empresa fiscalizadora. Isso. Faz parte porque ele é o, entre aspas, o beneficiado, então ele banca também a fiscalizadora. Não
tem lógica um negócio desse. E aí, assim, não, geralmente tem a lógica. Tem lógica assim, ó, por exemplo, tem que ser independente e quem vai bancar é a concessionária, beleza? Só que tem que ser independente. Não, então, mas... É por isso que o Flávio Mantovani falou, não faz sentido. Se eu faço negócio contigo, eu tenho um contrato aqui. Certo. Aí depois você vai fazer um contrato com o Nininho, e o Nininho fala, então eu vou contratar o Márcio para ser o fiscal do contrato. Mas eu já tenho contrato com o Juliano. Eu já tenho eu já não sou mais independente. Por isso que o Flávio disse assim, ó, parece que tem que desenhar no contrato, né? Ele falou, no contrato não está escrito que o verificador independente tem que ser independente, mas o nome dele é verificador independente, Cacilda. Então não faz sentido nenhum. Tá tudo errado. E ó, será que a prefeitura tem interesse em cancelar o contrato? Eu fui perguntar para o secretário da pasta, o Wagner Múcio, que é o secretário de infra, que é quem cuida desse setor. E o coronel, ele é mais polido para falar, ele é da agência Maringá de Regulação, então ele eles regulam o negócio, né? O Wagner Múcio, ele já é mais direto com as palavras. E ele está estressado com essa empresa da concessão da luz também. Temos a fala dele, Ninho? O secretário falou, nós não estamos querendo cancelar o contrato com a concessionária, não. Só que eles têm que melhorar muito o trabalho. Vamos acompanhar. De forma alguma é algo novo. Tanto que, quando nós assumimos em janeiro, a primeira determinação minha foi que o setor de iluminação, de fiscalização, pegasse esse contrato da iluminação, da PPP, e fizesse um estudo dele, né, de ponta a ponta, enorme. E logo em janeiro nós começamos a notificar a empresa, porque nós começamos a ver que havia divergências do que está no contrato e do que estava sendo executado. Então a administração passada fez uma liberação para que eles invertessem, começassem a colocar lâmpada em vez de fazer a telegestão, enfim, algo que foi feito, não tem problema nenhum, desde que, quando nós assumíssemos, estivesse regularizado. Hoje nós vemos, a Luz Maringá diz, nós colocamos 80% de lâmpada. Ótimo, muito bom, não tem problema nenhum. Só que para nós o que vale é a modernização e a telegestão. Modernização tem que estar tudo igual, os braços que são colocados ser iguais, as lâmpadas ser iguais, lógico que ela tem potências diferentes dependendo da rua. A poda da árvore para que ela não atrapalhe na iluminação, é claro que quando você chega numa árvore muito grande, tem um galho enorme, eu não vou mutilar a árvore para que isso, que a lâmpada ultrapasse aquele obstáculo. E isso tem que ser conversado, eles têm que nos informar. Agora, volto a dizer, eu acho muito bonito quando se faz algo na Bolsa de Valores. Né? Porque é bonito você ver aquele martelo bate, faz um barulhinho bonito lá, mas o barulho maior é que nós ficamos ouvindo aqui quando o serviço não é executado. Então, a reclamação foi tanta que a Câmara teve que montar uma comissão. E ela foi tanta, que a comissão acabou de ver que o que nós falávamos é exatamente o que está acontecendo. Então, nós não temos intenção. Veja bem, muitas pessoas podem pensar assim, é que é da gestão anterior, eles não têm vontade de tocar agora. Pelo contrário, tudo que é bom para o município, existe uma inteligência na administração. O prefeito Silvio Barros, ele já foi prefeito em outras vezes, ele tocou várias obras de outros prefeitos. Não existe esse negócio de, para porque é do outro. Muito pelo contrário, o prefeito torce para que isso dê certo. Só que nós não podemos ser omissos. Então nós entendemos, pode ter sido trocado 80% das lâmpadas? Ótimo, não tem problema, mas foi uma opção da Luz Maringá em não colocar a lâmpada queimada da mesma forma que estava no poste. Que ele teria a obrigação de colocar a mesma lâmpada e mantê-la acesa. Eles resolveram que cada lâmpada queimada já iriam colocar um LED. Porém, eles colocam a iluminação errada, eles colocam o braço errado, você entra numa rua, você tem 3 tipos de lâmpada, três tipos de braço. Enfim, é algo que nós precisamos equacionar. Ninguém tem interesse de quebrar contrato com ninguém, pelo contrário, se tivéssemos interesse, eu tinha entrado em janeiro pedindo a quebra de contrato. Mas, a partir de agora, com esse estudo, a sugestão da Câmara Municipal que se troque verificador independente, nós vamos ver a forma jurídica de fazer isso, né? Será trocado, claro, porque nós entendemos que o trabalho que a Câmara fez, ela foi em conjunto com o Executivo. Foi pedido informações conosco, o que eles têm na mão aqui, porque nós passamos também informação para eles e eles coletaram informações fora. Então, o trabalho que vai ser feito agora é para um ajuste fino. Vamos trocar o verificador independente? Vamos trocar. Vamos cobrar da empresa o que deve ser feito para solucionar? Vamos cobrar. Chegar num ponto que não tem acordo, que não resolve, não faz, é claro,
Ninguém pode ser omisso. Nós vamos entrar com pedido de quebra de contrato e hoje nós temos capacidade com equipamentos, equipe da prefeitura, de tocar a iluminação de Maringá tranquilamente como era tocado antes. Né? Antigamente, você se lembra, alguém fazia o pedido da troca de uma lâmpada em Maringá, em 24 horas estava trocado. Nós fizemos o rebaixamento da iluminação pública inteira na época, que era na época era o que tinha de mais moderno, e foi feito. Com equipe própria, Com né? equipe própria. Então, o que nós queremos é que o contrato siga da forma correta, que ele possa chegar, você sair na porta da tua casa e falar, pô, tá que legal, ó, trocar a lâmpada, é LED. Agora, veja bem, eu tenho andado pela cidade, eu tenho visto a LED piscando. Né? Quer dizer, você vem na Praça Catedral, todo dia que você vem na Praça Catedral, então os LEDs estão apagados. Né? Tem muitas coisas aqui que não foi entregue para eles ainda, mas os superpostos que estão ali são deles. Então, são detalhes que nós precisamos que isso seja resolvido. Eu não posso aceitar que algo que foi para uma licitação, que o cara ganhou lá na Bolsa de Valores, ofereça um serviço inferior ao que o município fazia. Aí não tem lógica, aí deixa que o município faz, se for para fazer diferente. Então, o que nós queremos, na verdade, é tocar, sim, o contrato. Nós não estamos aqui trabalhando para quebrar contrato com ninguém. Mas vamos pedir a troca do verificador independente, a empresa faz a troca e é vida que segue. Né? E aí continuaremos com a fiscalização. Né? E teremos que fiscalizar, porque isso é obrigação do município. Quem deveria fazer isso é o verificador independente, ele deveria nos trazer as informações. Mas nós também não podemos ficar parados lá na salinha com ar-condicionado, aguardando que só a população reclame. Importante, você hoje não consegue fazer um pedido de troca de lâmpada pelo 156, mas a reclamação, por favor, faça. Nos informe, olha, tem problema aqui, tem lâmpada piscando, não está aceso, a lâmpada é diferente. Ó, trocaram 5 braços aqui na minha rua, mas falta 2 aqui só para fechar a rua e não termina. A população pode reclamar. Com certeza, a população deve reclamar. Nós somos funcionários da população, nós estamos aqui para servir a população. Então, eu peço, por favor, que entre em contato com o 56 e nos passe os problemas que eles estão tendo na rua, porque, como eu disse, hoje, como ele é uma empresa particular, ela ganhou essa licitação, é ela que recebe os pedidos de troca de lâmpada, mas a reclamação, que está com a lâmpada apagada, que tem algum problema, por gentileza, faça pelo 156 e nos envie. E as reclamações do 156, elas entram no jogo também da questão do contrato. Se tiver muitas reclamações e não solução delas, a prefeitura pode responsabilizar a empresa. Então você não pode pedir, por exemplo, a troca de lâmpadas pelo 156 mais, é só no 0800 a empresa. Você de casa sabe qual é o 0800? Você sabe, Juliano, qual é o 0800 da empresa? 0800 alguma coisa. Ninguém sabe. E não tem divulgação. Ó, ninguém sabe. A própria prefeitura não divulga. Ninguém sabe. Você vai ligar para quem? Você não pode ligar para o 156 para dizer que a lâmpada da sua casa está queimada. Em frente à sua casa está queimada. O 156 não recebe mais isso. Tá? O 156 recebe reclamação. Ó, eu já pedi dia tal e não vieram. Aí você pode ligar no 156. A solicitação de serviço é pelo 0800. Qual é o 0800? Ninguém sabe. Nós sabemos que tem, nós já divulgamos aqui no programa. Mas o povo não sabe qual é. A empresa não divulga, a prefeitura não divulga, ninguém. Aí a luz está queimada, vai fazer o quê? Chamar o Batman para vir? Chamar o Chapolin Colorado? Porque ninguém sabe qual que é a porcaria do 0800. E se não tiver o atendimento, aí você liga no 156. Vamos entupir um 156 de reclamação, então. A primeira reclamação, eu não sei qual é o 0800 da empresa, porque ninguém sabe. Está na conta de luz? O 0800 da empresa? Não está, porque é a Copel que faz a conta de luz, a fatura. Ninguém sabe para quem reclamar. Está vendo como é um negócio mal feito? Um negócio mal feito. Eu ia dizer nas coxas, mas não pode falar mais que é preconceito. Foi mal feito. É tão mal feito que a prefeitura assinou o contrato, assim que assinou e bateu o martelinho, a empresa ganhou, a prefeitura falou, viu? Vamos começar de trás para frente? A empresa deveria ter começado a operar de verdade em janeiro desse ano. Esse era o acordo. Mas como era perto da eleição, e o Ulisses ainda tinha o sonho de eleger o vice, eles mandaram a empresa antecipar o serviço e ficou essa nhaca. E agora a empresa está jogando a cara da prefeitura. Ó. Foi a prefeitura que mandou eu fazer isso. Ah, mas era a gestão passada. Meu contrato não é com a gestão, é com a prefeitura.
é lambança feita pela gestão anterior, que agora está todo mundo pagando o pato. E tem que resolver esse problema, porque se paga caro pelo serviço, o serviço está sendo realizado de forma deixando a desejar, abaixo da qualidade que foi contratada, mas a empresa está recebendo para isso. Coloca para gente a imagem, Nininho, pode colocar sem áudio, que um ouvinte enviou para gente, o Ezequiel, morador lá do Sumaré. Parece que os caras estão reaproveitando mesmo, Márcio. Sabe aquela cinta aquela cinta de metal que eles usam para fixar a iluminação? Aí a gente percebe, ó. Ele vai aproximar um pouquinho. Se puder dar um pause aí, Nininho. A gente percebe lá. Tá vendo que a cinta tá sobrando uma pontinha? Sim. Isso aí é reutilizado, Márcio. Essa cinta foi usada pela prefeitura quando a prefeitura fez o rebaixamento das lâmpadas. Lembra que aquela luminária azul, a prefeitura rebaixou com recursos próprios, equipe própria, eles amarravam aquilo lá. E essa aí, ó. Que é essa aí, ó, tá vendo? Eles amarravam com aquela parte, aquela cinta metálica. Os caras vêm, tiram a estrutura anterior e reaproveitam a cinta de alumínio para prender as novas luminárias. Então, estão reaproveitando. E não pode jamais reaproveitar. O contrato não fala isso. E a gente viu ali que na mesma rua, por exemplo, essa rua não passou por modernização. Será que a empresa está constando que aí na rua, alguma coisa é Eldorado, né? Rua Eldorado? Isso. Está constando como modernização? Ó, luminária antiga, luminária nova mais alta e no poste da frente a luminária nova mais baixa. Né? Tá uma bagunça, né? A própria prefeitura faz isso. A empresa disse, Juliano, que eles já chegaram aqui a 47%. 47%, aqui, ó. Percentual real de modernização do parque de iluminação, tendo em vista a divergência. A concessionária disse que já trocou 47% das lâmpadas. A prefeitura diz que não. A prefeitura reconhece apenas 27%. Porque aquilo que a gente explicava, nós explicamos essa semana isso aqui, né? A rua da casa do Juliano, a empresa tem que modernizar, tem que trocar todas, de ponta a ponta da rua, tá? Do começo ao fim da rua. Mas a lâmpada em frente à casa do Juliano, ela queimou. Não é mais a prefeitura que troca lâmpadas queimadas, é a concessionária, a Luz de Maringá. Eles vão lá e trocam a lâmpada. A lâmpada de frente à casa do Juliano é daquela luminária azul da prefeitura. Eles tiram, colocam uma lâmpada de LED improvisada, aquela gambiarra que nós vimos agora na imagem. Na forma deles computarem, eles computam o seguinte: mais uma lâmpada modernizada. Isso não é modernização, não, ô Zé Mané. Isso é troca de lâmpada e mal feita ainda. Mal feita ainda. A empresa considera como... Não, nós modernizamos. A lâmpada da casa do Juliano é LED. É moderno agora. É moderno como, cara? Tá improvisado. Tem a lâmpada, nós mostramos aqui, dia desse, amarrado com arame. Isso não é modernização nem aqui, nem na casa de ninguém, cara. Então, não tá legal o serviço porco, relaxado, mal feito do consórcio Luz de Maringá, que uma das donas é a Enel, que é aquela empresa que deixou São Paulo no escuro, tem problema aqui, tem problema na Conchinchina também. Esses são os caras que estão cuidando da iluminação aqui da cidade. Infelizmente, agora esperamos que com esse relatório, com esses apontamentos da comissão de estudos, o serviço venha a melhorar, mesmo que mantendo aí esse contrato. Mas a mudança do verificador independente, isso deve acontecer em breve e a gente vai continuar acompanhando